Ouvidores pedem prisão preventiva. Ouvidores das polícias de 6 estados, integrantes do Fórum Nacional de Ouvidores de Polícia e Segurança Pública, se uniram para pedir aos órgãos de controle da atividade policial e do Sistema de Segurança Pública Federal a prisão preventiva dos policiais rodoviários federais envolvidos na morte do Genivaldo. A solicitação já foi feita ao Ministério Público, à Polícia Federal e também ao Supremo Tribunal Federal e também será remetida à Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados e à Comissão Interamericana de Direitos Humanos. A iniciativa é liderada pelo ouvidor das polícias de São Paulo, o Eliseu Soares Lopes, e conta com o apoio dos ouvidores do Pará, Pernambuco, Mato Grosso, Maranhão e do Rio Grande do Norte. O grupo, Reinaldo, cobra ainda transparência nas informações sobre o caso, com esclarecimentos à sociedade civil na condução das investigações, considerada a gravidade do episódio. Segundo os ouvidores, as condutas dos PRFs podem caracterizar crimes gravíssimos, como tortura e homicídio qualificado. Nessa linha, o documento registra a necessidade de investigações rigorosas e ágeis conclusões. O tema é polêmico, da prisão preventiva nesse caso, né? Porque o artigo 312 do Código de Processo Penal diz lá, você decreta a prisão preventiva para manter a ordem política, para manter a ordem econômica, a ordem política, a ordem pública, a ordem econômica, para garantir a instrução penal, caso alguém esteja tentando impedir o exercício de investigação, e execução da lei penal, que é entendido genericamente como risco de fuga. Mas aí você tem o artigo 313 do Código de Processo Penal, o artigo seguinte, que diz assim, nos termos do artigo 312, isto é, essas 4 possibilidades de prisão preventiva, será admitida a decretação da prisão preventiva, inciso 1, nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos. Se tiver sido condenado por outro crime, já se o crime envolver violência doméstica e familiar contra mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução de medidas protetivas de urgência. Então, aqui no caso, essa pessoa pode cometer um crime familiar contra a criança, contra familiar, contra a criança, contra o idoso, ficando solto, pode repetir isso, então você decreta a prisão preventiva por uma questão protetiva, né? Isso estaria adequada à ideia de você garantir a ordem pública. Tenho amigos respeitáveis que são criminalistas que acham que não cabe prisão preventiva no caso desses policiais. Eu acho que cabe. Eu acho que cabe. Eles são investidos de autoridade, de maneira clara, consciente, determinada, torturaram e mataram. O vídeo está ali. Torturaram, mataram e, com a devida vênia, contaram uma versão do que aconteceu que o vídeo evidencia ser mentirosa. Eu acho que o conjunto dessas circunstâncias justifica, sim, a prisão preventiva. Sabe por quê? Quer ver? O que eles falaram lá? O que eles contaram daquilo que todo mundo viu e eles viram que eles estavam sendo filmados? O que eles contaram? Os agentes envolvidos no caso de Genivaldo classificaram a morte dele como uma fatalidade desvinculada da ação policial legítima. Em comunicação de ocorrência policial, 5 agentes narraram que foi empregado legitimamente o uso diferenciado da força, no caso, registrando que foram usados gás de pimenta e gás lacrimogêneo para conter Genivaldo. Essa foi a palavra usada pelos agentes. O documento atribuiu à vítima supostos delitos de desobediência e resistência. Ele foi apresentado, esse documento, pelos policiais Clenilson José dos Santos, Paulo Rodolfo Lima Nascimento, Adeilton dos Santos Nunes, William de Barros Noia e Kleber Nascimento Freitas, que se apresentaram como a equipe de motopoliciamento tático que efetuava policiamento e fiscalização em Umbaúba. Adoraria participar de um debate essa altura, ser um profissional da área, para defender a prisão preventiva como garantia da ordem pública, fundamentado no artigo 312 do Código de Processo Penal. Eu não fico tirando ideia daqui não, do cotovelo.
são policiais, foram afastados do serviço de rua, são policiais de estrado, são investidos de autoridade. O vídeo evidencia tortura, morte, foram fazer ocorrência policial, contaram uma versão absolutamente sustentável, porque em sendo isto aqui razoável, então alguém por desobediência, por não usar capacete, teria terminado morto quando fica evidente, teria sido morto quando fica evidente que ele já estava rendido, inclusive. Então não posso crer que alguém que investido em autoridade do Estado, que continua investido em autoridade do Estado, ainda que fazendo um serviço burocrático, sei lá, continue solto, tendo feito isso e tendo dado essa justificativa. Não, eu não quero que eles sejam presos só para que sirva de advertência para os outros. Eu não defendo prisão para servir de advertência para ninguém. Eu defendo prisão, quando é o caso, para proteger a sociedade de agentes do Estado que fazem isso. Num crime que é imprescritível, insuscetível de graça, tortura. E morte, claro. O que a Defensoria está falando? Defensoria Pública da União classificou como ato de tortura a ação dos policiais rodoviários federais, né, contra o Genivaldo. Para a Defensoria, ele morreu dentro de uma câmara de gás. O coordenador do Núcleo de Controle Externo da Atividade Policial no Ministério Público Federal no Rio de Janeiro, o Eduardo Benones, também criticou a ação, disse que as imagens são estarrecedoras e ele traçou uma comparação com a morte do George Floyd nos Estados Unidos. Lembrando que o Floyd era um homem negro que morreu numa abordagem policial no dia 25 de maio de 2020 em Minneapolis, ou seja, foram 2 anos de intervalo entre essas mortes. Um policial branco, Derek Chauvin, à época, ele ficou ajoelhado sobre o pescoço de Floyd por quase 9 minutos. Para o procurador Benones, esses 2 casos são resultado de uma cultura do dane-se, que é quando você sabe o que pode acontecer, mas mesmo assim não se importa. É isso. E olha aqui. Que se faça a coisa certa e que a sociedade fique vigilante. Eu vou lembrar aqui de novo. Você poderia ser aquele cara. Aí a única coisa que você pode dizer, eventualmente, é falar assim, não, rei, eu não poderia ser aquele cara porque eu não sou nem preto nem pobre. Entendeu? Eu acho que a questão já está no próprio enunciado, não é? E nem me importa saber se aqueles que mataram também são pretos e pobres. Essa é uma questão que já não se coloca mais. Eles eram agentes, são agentes do Estado.